Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva, trazendo para você uma palavra de esperança. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você que tem estado conosco de segunda a sexta nas nossas lives, trazendo uma palavra de esperança para o teu coração, né? Eu quero começar agradecendo a Deus pela vida do pastor Carlos Ribeiro e também a irmã Maria José, que foram usadas por Deus sexta-feira passada na nossa live. A nossa live começou um pouquinho atrasado, né, devido a alguns problemas técnicos, mas ele trouxe uma mensagem abençoadora, né, muito boa mesmo ao nosso coração. E desde já eu quero agradecer a esses colaboradores que têm nos ajudado aí com as lives. Vez por outra nós vamos estar convidando alguém para estar participando conosco das lives, tá certo? Então hoje nós estaremos meditando sobre o Salmo de número 34 e eu quero convidar você a estar compartilhando desde já essa live, convidando amigos, pessoas que você quer abençoar, e você sabe que a palavra que Deus tem trazido para nós todas as manhãs tem abençoado sua vida, e Deus também quer abençoar outras pessoas. Por isso eu quero convidar você a compartilhar essa live para outras pessoas, tá bom? Nós estaremos refletindo hoje sobre o Salmo 34, lições de vida deste Salmo que Deus quer nos ensinar através da experiência do salmista Davi. Então, se você quer abençoar outras pessoas, eu convido você a estar compartilhando essa live, convidando outras pessoas. Eu sei que você vai ser abençoado e essas pessoas também, tá certo? São 10 horas e 21 minutos, nós estamos aqui de volta no nosso lar, porque nós estávamos com um hóspede que não deixava a gente trabalhar em casa. Então nós passamos a fazer as lives lá da igreja, que era o meu neto, que é uma bênção, tem 1 ano e 8 meses e é doido por um celular. E a gente pergunta, que criança hoje não é doido por um celular, né? Então eu gostaria de convidar você para compartilhar esta live. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Salmo de número 34 diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leãozinhos, aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparte do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes tipar da terra a memória. Clamam o justo e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio,
e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e os que neles confiam, nenhum será condenado. Glória a Deus. Então, queridos, nós queremos começar esse salmo falando de algo comum na vida das pessoas. E quando a gente diz algo comum, nós queremos estar falando sobre problemas, né? Se existe algo que é comum a todas as pessoas, são os problemas. Todos os habitantes da terra, nesse mundo, nós sabemos que enfrentam dificuldades, que enfrentam lutas para manter a sua vida. E qual é a causa desses problemas? A causa é um só: o pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz, queridos, que causou infortúnio para a vida dos homens, e esses infortúnios lhe traz tristezas, angústias, lhe traz uma série de dificuldade, né? Então, o pecado, ele transformou tudo em um desafio para a vida, e nós sabemos que a função do pecado é destruir a vida. A Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, quando a gente fala de morte, é uma destruição da própria vida. Ao ler esse salmo, a gente percebe que os problemas eram comuns na vida do salmista Davi. Esse salmo, ele começa com uma decisão do próprio salmista, né, de louvar ao Senhor. Depois ele dá o seu testemunho pessoal, e aí ele passa a fazer um convite às pessoas para conhecer aquele que deu solução para os seus problemas, que é o próprio Deus. E ele conclui com uma afirmação bem confiante, baseada nessa experiência de relação com Deus que ele teve, que o ajudou a solucionar os seus problemas, né? Então, nós vemos aqui que o salmista, ele procura inicialmente louvar a Deus por livrar de seus medos e também por livrar dos seus inimigos. O Salmo 34, ele é um dos 8 salmos que é colocado como aqueles que foram compostos por Davi no período que ele sofreu perseguição da parte de Saul, né? E nessa ocasião, ali nós vemos que Davi, ele foge de Judá e vai se refugiar em Gate, que é a terra dos filisteus, né? Então, nós vemos que ele, a partir dali, se põe a serviço do rei Abimeleque, né? E nós sabemos que Abimeleque é um título comum para reis naquela época, nos filisteus, naquele país. E nesse mesmo título aqui, a Bíblia diz que Davi, ele se fingiu de louco para fugir realmente da morte ou da presença do rei, e dali ele foi expulso, e depois ele realmente foge, né? E essa é a realidade do contexto desse salmo que Davi então escreveu. Então, o que nós percebemos aqui é que Davi, ele passou por um momento de grandes provações, né? E a gente sabe, queridos, que as provações, ela nos leva ao amadurecimento. Aqueles que querem aprender com as provações, eles crescem. Mas aqueles que não querem aprender com as provações, o que acontece é o contrário: eles endurecem cada vez mais o seu coração. E a gente percebe isso. Então, a vida, ela nos ensina lições através dos problemas, através dos próprios sofrimento, né? E nós vemos aqui que depois de todas as aflições e adversidade que esse salmista ele passou, ele aprendeu pelo menos 3 coisas. Ele aprendeu, primeiro, que Deus salva; segundo, que Deus liberta; e terceiro, que Deus, ele protege.
né? Então, Deus, ele não só livra Davi dos seus inimigos externos, que eram os seus perseguidores, mas Davi também afirma que Deus o livra de seus medos. Quais são os seus medos? Nós temos medo de morrer, a maioria de nós tem medo de morrer, certo? Se não, vamos dizer todos. Até porque a morte, queridos, não era da vontade de Deus para cada um de nós. A morte foi um intercurso que aconteceu pelo fato do pecado ter entrado no mundo e veio como consequência. Então, a morte nos dá realmente temor, né? Deu temor aos homens de Deus, como Paulo, né? Como Abraão. E quando o medo toma conta de nós, muitas vezes a gente quer agir para nos proteger e às vezes a gente então age de forma errada, como Abraão agiu de forma errada para proteger sua própria vida quando ele desce para o Egito e então apresenta Sara como a sua irmã diante de Faraó e Faraó a toma por esposa, né? Graças a Deus que pela sua misericórdia ele não permite que Faraó toque em Sara, mas Abraão, para proteger a sua vida, tomou uma atitude extremamente errada, que não era da vontade de Deus, mas por causa realmente do medo. Paulo diz que o medo levou ele a se desesperar da própria vida. Então o medo é algo natural, o medo de morrer é algo natural na vida dos servos de Deus, na vida dos homens, e Paulo ele passa também por essas dificuldades, Abraão e também o próprio Davi. Mas Davi aprende que Deus livra não só dos inimigos, mas também livra dos medos. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. Então, os problemas e as adversidades, elas trazem oportunidades para nós aprendermos com a vida e para nós também amadurecermos. E ela também nos leva a dar a oportunidade da gente conhecer melhor a Deus. E foi o que aconteceu com o salmista Davi. No versículo 5, ele diz: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Nesse versículo nós aprendemos aqui a decisão que Davi tomou e que ele fala no início desse salmo, a decisão de ter nos seus lábios o louvor ao Senhor. Ele diz: louvarei ou bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, né? Essa é a primeira decisão que Davi toma em função da resposta às suas orações, né? A outra decisão que Davi toma está no versículo de número 6, né? É de convidar, aliás, é de gloriar-se no Senhor. No versículo 2, ele diz: eu vou gloriar-se no Senhor. Eu vou dar louvor ao Senhor, eu vou dar glória ao Senhor e eu vou ter prazer somente nele. E as pessoas vão saber disso, as pessoas vão ver isso, né? Então, nós vemos aqui que Davi ele aprende aqui algumas lições em relação aos problemas da vida, e a primeira dela é que levou ele a aprofundar o seu relacionamento que ele teve realmente com Deus, né? A lição aprendida não é que os justos eles não sofram ou eles não têm problema, mas é que Deus livra os justos dos problemas ou nos problemas. Isso nós precisamos aprender. Tem problemas que Deus nos livra dele, mas tem problemas que Deus nos livra nele, porque nós precisamos passar por eles para que a gente possa chegar ao amadurecimento do nosso caráter. Porque muitas vezes, como servo de Deus, nosso caráter é testado na provação, né? E quando nós sofremos provações, só tem dois resultados: ser aprovado ou desaprovado, né? Então, Davi, ele foi aprovado. Por que ele foi aprovado? Pelo fato dele confiar no Senhor
e andar de acordo com as suas vontades. Então, Deus, ele pode nos livrar nos problemas ou dos problemas. O importante é que Deus livra. Esta é a lição que Davi traz acerca desse salmo. Ele pode nos salvar na provação de situações de morte. Davi sofreu várias situações de morte, mas Davi confiava no Senhor. Sofreu dificuldades relacionadas à sua vida física, quando Saul, enciumado, tenta contra a vida de Davi no próprio palácio. Davi está lá para um almoço junto com o rei, e então o rei pega uma lança e joga contra Davi. Davi desvia e dali ele sai do palácio. Ninguém entendeu a atitude de Saul em relação a Davi, mas era ciúme da parte de Saul, em primeiro lugar, e em segundo lugar era uma ação do diabo, porque Saul várias vezes foi possuído por demônios. A Bíblia mostra isso, e a atitude que ele tinha era ações demoníacas. Então nós vemos, queridos, que Davi sofria essas duas ameaças. Nós sabemos que o papel do diabo é matar, roubar e destruir. A Bíblia mostra isso. Então Satanás não tem prazer na nossa vida. Nós sabemos que existem homens malignos com intentos maus contra as nossas vidas. E nós precisamos entender que tem situações que, se não for o Senhor, a nossa vida, além de correr risco, ela pode ser realmente eliminada. Davi, ele então entende isso, e ele aprende algumas lições, e ele cita aqui nesse salmo, certo? Que quando nós enfrentamos problemas na vida, nosso primeiro recurso é buscar ao Senhor. O verso 4 ele diz: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, a busca ao Senhor fala, em primeiro lugar, buscar socorro nele através da oração. Eu sempre falo sobre a oração porque ela é o meio de comunicação entre o homem e Deus, e é a condição pelo qual Deus colocou na Bíblia para nos abençoar. Tem muita gente que não ora, que nunca orou. Por quê? Primeiro, porque não crê que Deus intervém nas situações do homem ou na vida, no mundo, né? E segundo, mesmo que crê, tem vergonha de orar, certo? Por quê? Porque muitas pessoas querem orar diante de algo que lhe é palpável e visível. E ainda que crê que Deus existe, não crê que Deus é capaz de escutar. Mas eu quero que você creia no que diz a palavra de Deus. Deus ouve a oração, né? A oração que é feita com fé, a oração que é feita crendo que Ele existe, que Ele, apesar de ser invisível, Ele é real, e que Ele ouve a oração do justo. É por isso que há uma exigência da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber de Deus coisa alguma, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Leia a Bíblia, porque a Bíblia vai revelar sobre a fé. O capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé, a galeria daqueles que fizeram coisas extraordinárias em Deus, e que Deus fez coisas extraordinárias na vida deles. Esse mesmo Deus pode e quer fazer na sua vida, certo? Então, orar ao Senhor deve ser a primeira atitude que nós devemos ter quando enfrentamos problemas na vida, certo? Jesus, ele foi um homem de oração, e os seus discípulos observaram isso e também pediu ao Senhor Jesus que o ensinassem a orar. E nós vemos a oração modelo. Essa oração que está lá em Mateus capítulo 6 não deve ser uma oração feito reza, mas é um modelo para a gente entender como nos aproximar de Deus e como nós devemos orar. Devemos nos aproximar de Deus reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, quando afirma que Deus está no céu, é que Ele é o Senhor, o Criador e o sustentador de todas as coisas, está acima de tudo, né?
E a outra palavra está referindo ao seu caráter. Deus é um Deus santo, nele não há pecado. Por isso, aquele que se aproxima de Deus em oração, primeiro precisa reconhecer que é pecador, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer que não é merecedor da bênção dele, mas apela para a sua misericórdia. E então a oração deve ser feita desta maneira, e depois colocar-se diante de Deus como aquele publicano, sabendo que não merece, mas que somente Deus pode resolver o problema que ele realmente tem atravessado. Então é a oração. A Bíblia diz: quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ore em secreto, porque o teu Deus que vê em secreto te recompensará. Significa, queridos, que nós precisamos parar para estar a sós com Deus. Nós precisamos parar para apresentar diante de Deus os nossos pedidos, porque Ele quer nos ouvir. Ele quer então que nós mantenhamos essa relação com Ele por meio da oração, né? Mesmo que você não possa ver, você deve crer que a Bíblia diz que Ele é onipresente. Significa que Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que a sua glória enche a terra e enche os céus. Não existe lugar algum que Deus não esteja presente, vendo, conhecendo todas as coisas. Então Davi disse: busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Não tem pessoas que Deus não possa acolher, queridos. Esta é a lição que nós aprendemos com Davi quando passou por adversidade. Primeiro, ele cria que Deus era poderoso para salvar. Deus pode salvar de várias maneiras, extraordinariamente, ou então dando estratégia, ou indicando o caminho para a gente alcançar aquele livramento e aquela salvação de perigo que nós estamos enfrentando. Davi, ele então aprendeu isso, queridos, mas nós vemos que Deus não deixou de permitir que Davi passasse por problemas. Por quê? Porque os problemas iriam servir para que Davi crescesse e amadurecesse para uma obra que Deus tinha grandiosa na vida de Davi, que era reinar sobre o seu povo Israel. As provações e os problemas nos preparam para alcançar coisas mais altas em Deus, daquilo que Deus tem para nós. Por isso, no momento da provação, dos problemas, glorifique a Deus e busque a Ele, porque Ele vai te dar direção para que você possa encontrar o meio e o caminho para alcançar então a salvação. Ao invés de reclamar, aprenda com Davi a buscar realmente ao Senhor, tá certo? Por isso é que nós precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus então nos diz. A segunda lição que nós aprendemos aqui neste salmo, né, é que além de Deus livrar Davi, Ele também liberta, queridos. Liberta. Quantas pessoas estão presas a problemas psicológicos, né? Presos a problemas da alma, do coração. A Bíblia diz que o coração do homem é irremediavelmente mau, porque dentro do seu coração está a essência do pecado. Só Deus pode livrar e libertar o homem deste mal que está no seu coração, que é a síndrome do pecado que veio por meio de Adão, que nos levou a ser egoísta, que nos levou realmente a praticar o que não agrada a Deus para satisfazer as nossas próprias vontades. Davi, ele buscou comunhão com Deus. Nós também podemos buscar comunhão com Deus hoje, e isso por meio de Jesus. No Antigo Testamento, a comunhão com Deus, ela era demonstrada por meio da oração diretamente ao Senhor, por meio da reflexão da lei do Senhor, a Torá, né? E por meio também do ato de cultuar a Deus no templo, adorando somente a Ele.
Hoje, no Novo Testamento, a gente vê que o caminho para a adoração, o caminho para Deus é Jesus Cristo, porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Quando nós passamos a nos relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo, a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, Deus nos dará por meio de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nos ensinou a orar e disse que tudo que nós pedimos ao Pai em nome dele, ele o faria. Então é isso que a palavra de Deus aqui nos ensina para vencer os problemas que surgem na vida, que é algo comum a todos nós, né? A todos nós. É importante a gente lidar e entender realmente com isso. A primeira lição é buscar a Deus em oração, né? Porque Deus é aquele que responde a nossa oração. Davi, então, passou a confiar em Deus, mais ainda nas situações adversas, porque viu o livramento que o Senhor realmente havia lhe dado. Então, as provações nos levam a estar experimentando a comunhão com Deus, que nos leva também a estar confiando mais ainda nele, queridos. E essa confiança vai resultar, queridos, em uma série de outras lições que nós aprendemos aqui com a vida de Davi. A outra lição é a lição de dar louvor. O que é que você faz quando Deus responde a sua oração? Quando Deus atende o seu clamor? Davi, ele resolveu dar louvor ao Senhor, né? Mas não somente isso, Davi resolveu também dar testemunho do que o Senhor realmente lhe fez. Esta semana aconteceu algo muito impactante, né, em relação à oração. Eu acordei pela madrugada e mandei uma música para muitas pessoas, um louvor muito bom, e eu até recomendo você ouvir em tempos de crise, de aflição, né? Não sei se meia-noite por aí, eu enviei para algumas pessoas o louvor Sossega, de canção e louvor. E acho que foi antes da meia-noite, e quando foi pela madrugada eu me acordei, né, para ir no banheiro, e depois fui olhar meu celular e havia uma mensagem da irmã Inês, e nessa mensagem ela contava o testemunho que Deus a havia acordado de madrugada, e tem uma pessoa jovem, casal que ela ajuda muito, conversa muito com essa pessoa, e a esposa é afastada do evangelho, é desviada, e está havendo problemas de depressão, e conversando com o marido, e o marido então brigou com ela, porque algumas atitudes que ela tomava, e a irmã Inês acordou de madrugada, e ela, pensando nessa irmã, então orou por aquela irmã, e mandou uma mensagem dizendo: olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus me incomodou para falar com você, para orar por você nessa madrugada, né? E aí ela mandou aquele hino, né? Ela disse: olha, eu acordei, esse hino o pastor Rubens me enviou, e eu senti no coração de enviar para você, e mandei esse hino para você. E aquela senhora, naquele momento, 3h pouca da madrugada, responde: olha, irmã, se não fosse você, tinha acontecido uma tragédia agora, porque eu estou aqui deitado no meu sofá, meu marido está dormindo, e eu estou com uma cartela de medicamento para tomar tudo de uma vez. Ou seja, ela estava com ideação suicida. Mas aquela palavra e o louvor levou ela a confiar em Deus, a acreditar em Deus. E logo pela manhã a irmã Inês vai e me passa esse testemunho que eu compartilho com os irmãos da igreja. Então, o que é que você faz com aquilo que Deus realmente faz por você? Com o livramento. Davi deu testemunho. Davi, através desse salmo, ele fala da grandeza de Deus. Querido, muitas pessoas precisam saber da grandeza desse Deus.
que Ele está atento a tudo que acontece nesse mundo e também atento à vida daqueles que o servem, que Ele se interessa pela vida das pessoas e quer libertar e livrar dos seus problemas. E um dos maiores problemas é o problema com o pecado. É o pecado que nos leva à morte. Então é interessante a gente entender que Deus, quando nós o buscamos de todo o coração, a Bíblia diz que Ele se deixa ser achado e Ele responde a nossa oração. E quando Deus responder às nossas orações, o desejo de Deus é que a gente compartilhe do que Deus realmente realizou. Nós temos muita gente disposta a clamar a Deus, mas poucas a testemunhar do que Deus fez. E é por isso que Deus não é glorificado na vida de muitos, e é por isso que muitos também não alcançam a mesma fé que eu e você temos, porque temos dificuldade de compartilhar, de testemunhar daquilo que Deus quer ou que Deus fez a nossa vida. Com Davi foi diferente. Na provação ele buscou a Deus em oração. Deus livrou ele dos seus medos. Deus é poderoso para tirar o medo que lhe assombra, que tem lhe tirado o sono, o medo de morrer por causa do Covid, o medo de morrer por causa da falta de emprego, de não alcançar as condições necessárias de manter sua casa, sua família. Deus é poderoso para tirar o medo de você perder uma das coisas que você mais valoriza na vida. Talvez seja o seu marido, a sua esposa, talvez seja o seu filho para as drogas. Eu não sei, eu só sei que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, e Ele deseja que eu e você, que já recebemos muitas respostas de oração, que a gente dê testemunho, né? Que a gente fale para as pessoas e que a gente convide as pessoas a adorar esse Deus, a experimentar da comunhão com esse Deus, como fez Davi. Davi resolveu bendizer o Senhor o tempo todo. A Bíblia diz que na casa do justo há voz de júbilo, de louvor, de exaltação, de se gloriar em Deus, né? Davi disse: eu não tenho outro bem senão a ti, Deus é o meu Deus, aleluia, né? Engrandecei o Senhor comigo. Davi convida as pessoas a adorar e a celebrar esse Deus juntamente com ele. Quantos cultos de ação de graça você já ofereceu a Deus por algo que Ele realizou na sua vida? Talvez poucos. Isso é uma falha, e Davi nos ensina que quando nós passarmos pela provação, nós devemos entender que Deus nos livra dela ou nos livra nela, para que no final a gente possa dar a Ele louvor, glória, dar testemunho de quem Ele realmente é. Davi não só dá testemunho, mas ele convida as pessoas no versículo 5 a contemplar a Deus. Contemplar e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais será confundido, diz a palavra do Senhor. Aqueles que buscam contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, vai aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida e como Deus quer que se conduza, né? Aquele que realmente contempla a Deus na beleza da sua santidade revelada nas Escrituras, vai entender que esse mesmo Deus quer que você ande de forma agradável a Ele também em santidade. A Bíblia diz que Davi, ele convida as pessoas a experimentar de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Olha aí, queridos. Primeiro, provar de Deus. E segundo lugar, ter a consciência de que você será feliz e próspero com esse Deus maravilhoso. Eu estava ouvindo uma mensagem esta semana do Cláudio Duarte, ele falando sobre a questão da felicidade, né? Alguém perguntou para ele: sua esposa lhe faz feliz? Ele disse: claro que não, porque a minha felicidade não se baseia na minha esposa, a minha felicidade se baseia em Deus, né? Eu sou feliz porque tenho Deus como Senhor, e porque eu sou feliz, eu tenho condições de viver com a minha esposa, mesmo com as deficiências e defeitos, com as falhas dela.
viver a felicidade da vida conjugal. Louvado seja o nome do Senhor por isso, não é? Então, você também é falho. Nós temos possibilidade de viver feliz com pessoas com defeitos como nós, quando Deus for a razão da nossa felicidade e a gente manter o nosso compromisso firme para com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que está havendo muitas separações? Porque as pessoas querem ser felizes baseando sua felicidade no outro. Não, se você fizer isso, você nunca vai ser feliz e jamais vai fazer outra pessoa feliz. Nós fazemos as outras pessoas felizes? Fazemos, quando nós tratamos com carinho, com respeito, com amor, com dignidade, né? Quando nós procuramos fazer o bem para com elas, né? Então, quando nós temos a Deus, somente quando nós tememos ao Senhor, é que nós somos capazes de agir dessa maneira. A vida nos ensina como lidar com os problemas e alcançar o amadurecimento, queridos. Davi, ele creu em Deus. Davi, ele confiou em Deus. E este salmo mostra o quanto Davi amadureceu diante dos problemas que ele passou na vida, confiando mais em Deus, sabendo que Deus livra, sabendo que Deus salva, sabendo que Deus, então, Ele protege, queridos. Então, a vida nos ensina. Nós precisamos entender que nela nós somos alunos. Existem os bons alunos e os maus alunos. Os bons alunos aprendem a lição e a praticam. Os maus alunos aprendem, mas não colocam em prática. Os maus alunos não são ensináveis, certo? Então é isso que nós aprendemos aqui com a vida de Davi. E na escola da vida existem 3 tipos de aluno que eu quero citar aqui, né? Primeiro, a maioria, os ignorantes, aqueles que nunca aprendem. Segundo, os alunos médios, os inteligentes, aqueles que aprendem com os seus erros. E terceiro, a minoria, são os sábios, aqueles que aprendem com os erros dos outros. Quem é você na escola da vida? Que tipo de aluno você é? Para ser um bom aluno, queridos, é preciso, primeiro, confiar em Deus e temê-lo, porque nele está a fonte da sabedoria. A Bíblia diz que ele dá ao justo aquilo que os justos necessitam. No versículo de número 8 do Salmo de número 34, a palavra de Deus diz assim, o verso 10, se eu falar: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Por isso que Davi convida as pessoas a estar realmente provando do Senhor que Ele é bom, né? Os bons alunos, queridos, dependem de Deus, porque aqueles que dependem de Deus, a Bíblia diz que tem promessa de longevidade. Neste mesmo salmo, a gente encontra isso. Os bons alunos se refugiam em Deus, porque crê que Deus o guardará da perseguição dos seus inimigos que tentam matar, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, como são os demônios, né? Porque ele busca ao Senhor, e eles sabem que o Senhor está perto. Esse mesmo salmo diz, queridos, que perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. É preciso aprender que o rosto de Deus, ele está para aqueles que servem a Ele e contra os ímpios que rejeitam os seus mandamentos e as suas palavras. Os ímpios não serão abençoados, mas os que servem a Deus, estes sim. É importante, queridos, nós aprendermos estas lições, porque senão
Quanto mais nós demoramos a aprender na escola da vida, mais intensamente se tornam os sofrimentos. Como você está agora? Que problema você está enfrentando? Que atitudes você tem tomado? As suas atitudes têm levado a paz ou têm levado a um maior sofrimento? Se você não tem aprendido com os sábios, você tem feito parte da maioria dos ignorantes, daqueles que nunca aprendem. É importante você aprender com os sábios. Aprenda com os seus próprios erros, mas aprenda ainda mais com os erros dos outros. E assim você vai estar alcançando a bênção de, no final, como Davi, celebrar ao Senhor e convidar as pessoas a conhecer esse Deus. Não demore a aprender, porque quanto mais você demora a aprender, mais tempo você demora de ser livre da dor e do medo. O Senhor é quem nos livra do medo. O sofrimento depende dessa aprendizagem. Seja sábio, confia em Deus, aprenda com Ele e vença os obstáculos da vida. Deus, Ele é um Deus que livra, salva e um Deus que protege. Confia nele, dependa dele, certo? Rejeite pensamentos, atitudes e posturas que estão levando você só a mais sofrimento e também aos teus. Mas busque ao Senhor de todo o coração e no final você vai bendizer ao Senhor. E não somente isso, convidar pessoas a fazerem o mesmo. Deus te abençoe, Deus te ajude, que este salmo possa ter ajudado a você com essas lições. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o guiará no caminho em que deve escolher. Levante a bandeira branca, a bandeira da paz nos conflitos que você tem enfrentado. Submeta, abra mão, porque é melhor ser feliz do que ter razão. Muita gente quer ter razão. Se você abrir mão para a felicidade, a sua razão vai chegar com menos tempo do que você imagina. Às vezes é preciso perder para ganhar. Deus te abençoe. Coloque Jesus no trono do seu coração e com certeza você vai alcançar a felicidade que o relacionamento com Ele propõe. E você vai ter condições de abençoar pessoas, promovendo felicidade para muitos. Eu creio nisso. Quero ter uma palavra de oração. Querido Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado pelas pessoas que participaram dessa live, que esta possa abençoar outras ainda mais. Toma nas tuas mãos casais, pais, toma nas tuas mãos pessoas que nesse momento está passando pela prova. Que o Senhor os ajude a ser bom aluno, Pai. Que possa alcançar a sabedoria das tuas palavras, colocando assim em prática no temor do Senhor. Que o Senhor possa trazer livramento, salvação e proteção. Que o Senhor, assim como fez com Davi, venha também fazer na vida dessas pessoas que estão temendo por sua própria vida, porque está enferma agora, temendo em perder um ente querido, temendo, ó Deus eterno, de passar fome por causa do desemprego. Senhor, que Tu possa em primeiro lugar tirar os medos e que o Senhor lhe dê orientação na crise, porque na crise nós podemos prosperar como prosperou Isaac. Deus, que a Tua mão seja sobre essas vidas e que Tu possa lhes dar paz e dar um coração inclinado para Ti. Que essas pessoas possam voltar ao quarto da oração e gastar tempo em meditação e reflexão buscando a Tua vontade. Ah, Senhor Deus, que essas pessoas que estão querendo mudar o outro possam buscar ao Senhor para pedir: Senhor, onde eu posso mudar para que esse
outro que convive comigo possa ter atitudes também diferentes. Ah, Senhor, que eles possam entender que às vezes Deus quer mudar primeiramente aquele que ora, para depois influenciar aquele que é alvo da oração na questão de relacionamento e comportamento. Deus, que Tu possa trazer saúde e cura para esses que estão enfermos, para a vida de Antônio Vitorino, que está nesse tratamento do Covid, para a vida da mãe de Denise também, Senhor da glória, que o Senhor possa lhe trazer a saúde, Pai. Tenha de misericórdia, Senhor, dessas vidas e restaura. Nós abençoamos, ó Deus, todas essas pessoas que estão conosco e aquelas que ainda ouvirão esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós queremos louvar a Deus muito pela sua vida, por estar conosco, participando assim dessa live, né? Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, para abençoar a tua vida, para abençoar o teu coração, e nossa intenção é que você seja realmente ricamente abençoado através dessas palavras, mas não somente isso, que você também possa abençoar muitas vidas. Eu quero lembrar aqui, mandar um abraço para a irmã Rogéria lá na Coab, e também irmão Glacieldo, bênção de Deus na nossa igreja, a irmã Cleidinha, né, e Josué também. Deus abençoe suas vidas. Hoje tem live a partir das 22 horas no Instagram com a irmã Cleidinha e Josué, e hoje, se Deus quiser, estarei lá ministrando uma palavra também para a glória de Jesus. Quero mandar um abraço para o pastor Ribamar, lá de Serrita, filho do pastor Chagas, né? Ele que está pastoreando a igreja também, não sei aonde, mas depois nós vamos procurar aqui descobrir, né? Mandar um alô também, um abraço para a Eline Oliveira, lá em Petrolina, ovelha do pastor Ideval, também a Paulinho, a Daniel Lopes, né? Que Deus abençoe aí também, em nome de Jesus. Bom dia, deixa eu ver aqui, Edilândio, né? Nossa irmã Edilândio, a irmã Nina também, que está assistindo, a irmã Silvaneide Oliveira, né? Que Deus abençoe aí a nossa irmã, no nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, a irmã Lourdes Costa, um abraço, irmã Lourdes. Temos orado por você, ela que é amiga da nossa irmã Euda, né? Mora lá em Olinda, né? Parece no Recife, serva de Deus. Deixa eu ver aqui também, irmão Maírton, e também a irmã Simoneide, a sua esposa, Cíntia, a irmã Cíntia, lá em Adalmi, está sempre ouvindo e assistindo também a nossa live. A irmã Francineide aqui também, um abraço, irmã Francineide, toda a sua casa, a sua família. Deixa eu ver mais gente aqui, a irmã Euda também, né? Deus abençoe aí a vida da irmã Euda, mulher de Deus, vai estar essa semana, vai estar ministrando a nossa live, viu? Então se prepara aí, minha irmã. Francisca Damascena, a irmã Nina também. Deixa eu ver aqui mais para internar. Rosa Núbia, de Núbia Noiva, né? Deus abençoe Rosa também está fornecendo ali máscara, né? As máscaras muito bonitas lá em Núbia Noiva, além de alugar vestido de noiva, né? A mulher de Deus, que Deus abençoe. A irmã Marta Olinda também está nos assistindo lá no seu trabalho, ela que é dentista, mesmo também na nossa igreja. Silvia Carla, né? Colocou aqui, provar e ver que o Senhor é bom. Deus abençoe Silvia Carla. Stein Henrique, né? Stein Henrique, qualquer dia estarei lhe convidando para você ministrar nessa live também, certo? É uma bênção ter uma palavra boa. Deus abençoe, Stein. Deixa eu ver aqui. Ele está dizendo que vai nos acompanhar também na live, né? E a todos vocês aí que curtiram, que mandaram um coração aí para nós nessa live. Tem muita gente aqui. O Antônio Vitorino também está assistindo lá em Petrolina, está isolado. Nós estamos cuidando dele, da sua alma, estamos orando por ele, e ele está fazendo ali o tratamento direitinho. Irmã Alianô, lá em Orocó, um abraço. Vovó Coruja, né? Primeira vovó, o primeiro neto, Deus abençoe. A irmã Alessandra também, e também ao irmão Mário,
Maria, bem-vinda. Jefferson, Angelim, Lidiane, Irenice, lá em Cabrambó. Deixa eu ver. Cláudio Veras, né, o esposo da diaconisa Fatinha. Neta Lopes. Isma Miranda, um abraço, Isma, Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui, mais gente. Silvana Conceição, Reni Alves, Deus abençoe aí a Reni, né? A todos vocês que estão conosco. Amanhã estamos de volta, ore por nós, estamos juntos para a glória de Jesus. Um abraço, pastor Jodemir, que também ministrou na nossa igreja ontem. Ontem eu não pude ir à igreja, estava um pouco gripado e resolvi então me dar o descanso. Deus abençoe no nome de Jesus e até amanhã.